Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Hermenêutica, capítulo 4, Análise Histórico-Geográfica. E hoje mergulharemos na importância da análise histórico-geográfica na interpretação bíblica. Frequentemente temos as escrituras sem considerar o contexto em que foi escrita, o que pode nos levar a compreensões equivocadas. A Bíblia não foi escrita em um vácuo cultural ou histórico. Cada passagem tem um pano de fundo que precisa ser analisado para que possamos captar sua profundidade. Por exemplo, quando Jesus foi questionado sobre o pagamento de tributos a César, sua resposta não apenas desarmou seus opositores, mas também revelou uma verdade fundamental sobre a relação entre fé e governo. Sem entender o contexto político da época, essa passagem perderia muito do seu impacto. Da mesma forma, a geografia influencia a mensagem bíblica. A escassez de água na Palestina torna as metáforas de Jesus sobre a água viva ainda mais significativas. Quando ele oferece essa água à mulher samaritana, não é apenas uma figura de linguagem, mas um convite à verdadeira vida espiritual. E que este estudo nos ajude a aprofundar nossa compreensão da Bíblia e fortalecer nossa fé. Que possamos enxergar as Escrituras com os olhos renovados, valorizando o contexto que Deus usou para transmitir sua mensagem eterna. Compreender o contexto histórico e geográfico específico dos textos é essencial para uma interpretação mais rica e precisa das Escrituras. Este capítulo enfatiza que a Bíblia é inseparável do período e local em que foi escrito. O entendimento dos elementos culturais, sociais e políticos da época auxilia a revelar significados mais profundos nos ensinamentos e eventos registrados. Estudar as Escrituras considerando o contexto histórico-geográfico evita interpretações superficiais e isoladas, permitindo uma apreciação mais completa e fiel. Assim, podemos capturar nuances e detalhes que, de outra forma, poderiam ser ignorados. Ao reconhecer a realidade do tempo em que foram escritos, podemos aplicar suas mensagens de maneira mais significativa e transformadora em nossas vidas contemporâneas. Esse processo enriquece nossa compreensão teológica e fortalece a ligação entre a mensagem bíblica e os desafios atuais. Compreender a história é essencial para uma interpretação precisa das Escrituras. Ao analisarmos o contexto político-religioso em que Jesus viveu, podemos entender melhor suas ações e respostas, como no caso da questão sobre o pagar e tributos a César. Sem essa compreensão, corremos o risco de interpretar erroneamente suas palavras e gestos. Por exemplo, ao considerarmos o conflito entre os judeus e o Império Romano na época, entendemos a complexidade por trás das perguntas dos fariseus e herodianos. Jesus não apenas dá uma resposta astuta, mas também desafia sutilmente a autoridade romana e reafirma a importância da lealdade a Deus. Portanto, ao mergulharmos no contexto histórico, somos capacitados a extrair significados mais profundos das Escrituras e aplicá-los de forma relevante em nossa vida diária. A compreensão do contexto histórico entre judeus e romanos é fundamental para interpretar adequadamente as passagens bíblicas. A relação entre esses grupos era marcada por divergências profundas, especialmente em relação à autoridade política e à prática religiosa. Os judeus, com sua forte identidade religiosa e cultural, muitas vezes se viam em conflito com a autoridade e os valores do Império Romano. Por exemplo, a questão dos tributos a César destacou essas tensões, revelando as complexidades da interação entre o poder político e religioso na Palestina do primeiro século. Portanto, ao compreendermos essas divergências históricas, somos capazes de contextualizar melhor as ações
e ensinamentos de Jesus, bem como as dinâmicas sociais e políticas de seu tempo, o que enriquece nossa compreensão das Escrituras e nos capacita a aplicar seus ensinamentos em nosso contexto atual. A relação entre samaritanos e judeus remonta a uma história de tensões profundas que tem suas raízes desde o período do reino dividido de Israel. Após a divisão do reino, os samaritanos se tornaram descendentes das tribos do norte, enquanto os judeus representavam as tribos do sul. Essa divisão histórica criou uma rivalidade cultural e religiosa entre os dois grupos. Além disso, eventos históricos como a rejeição dos samaritanos em ajudar na reconstrução do Templo de Jerusalém e a construção de um templo rival no Monte Gerizim exacerbaram ainda mais essas tensões. Esses conflitos perduraram ao longo dos séculos, influenciando as interações e percepções mútuas entre samaritanos e judeus. Portanto, entender as origens históricas dessas tensões é essencial para uma interpretação precisa de passagens bíblicas que envolvem esses dois grupos étnicos e religiosos. A reconstrução do templo em Samaria sob Herodes foi um evento que exacerbou o ressentimento dos judeus. Herodes, buscando consolidar seu poder e ganhar o favor dos samaritanos, empreendeu a reconstrução do templo em Samaria, batizando-os de Sebaste, em homenagem a César Augusto. Essa iniciativa foi vista pelos judeus como uma afronta, pois representava uma competição direta com o Templo de Jerusalém, o centro religioso e político do judaísmo. Além disso, Herodes, sendo idumeu e não judeu, também despertou desconfiança e ressentimento entre os líderes judeus. Portanto, a reconstrução do Templo de Samaria sob Herodes não apenas aumentou o ressentimento dos judeus em relação aos samaritanos, mas também contribuiu para aprofundar as divisões e tensões entre diferentes grupos étnicos e religiosos na região. Em João, capítulo 4, versículos 19 a 24, apresenta uma análise rica sobre a relação entre Jesus e samaritanos, contextualizando a interação de Jesus com a mulher samaritana. Historicamente, os judeus viam os samaritanos como impuros e heréticos, devido à sua interpretação diferente da lei e à construção de um templo em Gerizim. Jesus, ao pedir água à mulher samaritana, supera as barreiras sociais e religiosas existentes. Nessa passagem, Jesus propõe uma nova perspectiva sobre a adoração, desafiando tradições que vinculavam o ato ao Monte Gerizim ou ao Templo de Jerusalém. Ele indica que a verdadeira adoração transcende locais específicos, destacando sua essência espiritual e universal. Essa abordagem reforça a importância de um relacionamento pessoal com Deus, independentemente de fronteiras religiosas ou culturais. Ao estudar João, capítulo 4, versículos 19 a 24, somos levados a refletir sobre a natureza da adoração genuína e a buscar uma conexão com Deus fundamentada na verdade e no Espírito. Esses ensinamentos inspiram inclusão e transcendência. Neste tópico 2, exploraremos a importância da compreensão geográfica para a interpretação dos eventos bíblicos. A geografia não é apenas um pano de fundo, mas desempenha um papel vital na contextualização e no entendimento das narrativas presentes na Bíblia. Desde os limites territoriais das regiões até a influência do clima e da topografia nas atividades cotidianas dos personagens bíblicos, a geografia oferece insights valiosos que enriquecem nossa compreensão dos relatos sagrados. Como afirmado de forma destacada, a geografia desempenha um papel crucial na compreensão dos eventos bíblicos, ressaltando assim a necessidade de considerar cuidadosamente o contexto geográfico ao analisar as Escrituras. Ao mergulharmos neste aspecto, somos capazes de visualizar mais claramente as dinâmicas sociais, econômicas e políticas presentes nos relatos bíblicos, o que nos permite uma compreensão mais profunda
e significativa da mensagem divina. No contexto geográfico de João, capítulo 4, versículo 17 a 24, é fundamental compreender as características e fronteiras da Samaria, onde ocorre o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A Samaria estava situada no centro da Palestina, com fronteira ao sul, que iam de estrada de Jericó a Betel, seguindo pelo vale de Aijalon até o mar Mediterrâneo. Ao norte era delimitada pelos montes Carmelo e Gilboa e as colinas entre eles, enquanto a oeste era banhada pelo mar Mediterrâneo e o rio Jordão formava a sua fronteira oriental. Destaca-se a importância da água na vida dos povos da Palestina na época de Cristo. A terra era seca e fissurada, com chuvas escassas, e o rio Jordão representava a principal fonte de água doce na região. A escassez da água tornava os postos vitais para a sobrevivência das comunidades, fornecendo água para consumo humano, animal e agrícola. Portanto, a referência à água viva por Jesus durante o diálogo com a mulher samaritana adquire um significado ainda mais profundo, simbolizando não apenas a vida espiritual, mas também as necessidades básicas da vida física na Palestina da época. A água tinha uma importância vital na Palestina, especialmente nos tempos bíblicos, devido à escassez de recursos hídricos na região. No diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a água é mais do que um elemento físico, ela se torna um símbolo poderoso de vida espiritual e salvação. Ao oferecer água viva, Jesus está simbolicamente oferecendo a ela e a todos nós uma fonte de vida espiritual que sacia profundamente a alma. Essa água viva representa a mensagem de salvação que Jesus traz consigo, uma oferta de perdão, redenção e vida eterna para todos os que creem nele. Portanto, ao destacar a água como um símbolo, Jesus está convidando a mulher samaritana e todos os ouvintes a se voltarem para ele como a fonte suprema de vida espiritual e esperança, transcendentemente capaz de satisfazer as mais profundas necessidades do coração humano. Na leitura complementar sobre os princípios de interpretação da Bíblia, destaca-se a importância de compreender o contexto histórico e geográfico para uma interpretação precisa das Escrituras. É fundamental reconhecer que o texto bíblico foi escrito em épocas e contextos específicos e que o entendimento desses elementos é essencial para uma compreensão adequada dos ensinamentos e mensagens contidas na Bíblia. Ao considerar o contexto histórico, por exemplo, é possível compreender melhor as circunstâncias em que os textos foram escritos, as práticas culturais da época e as questões sociais, políticas e religiosas que influenciaram os autores bíblicos. Da mesma forma, a análise de contexto geográfico permite entender as características físicas da região em que ocorreram os eventos bíblicos e como esses elementos podem ter impactado nas narrativas e ensinamentos. Assim, ao adotar esses princípios de interpretação, os leitores da Bíblia são capacitados a obter uma compreensão mais profunda e significativa dos textos sagrados, permitindo uma aplicação mais eficaz dos ensinamentos bíblicos em suas vidas. O pano de fundo histórico é essencial para interpretar corretamente as passagens bíblicas, pois fornece o contexto cultural e histórico necessário para compreender os eventos e ensinamento das Escrituras de forma precisa. Um exemplo marcante dessa importância é encontrada na história de Abraão e Sara. Quando Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, pode parecer um ato condenável à luz dos valores morais atuais. No entanto, ao entender o contexto cultural e histórico da época, percebemos que esse ato foi uma medida de proteção para Sara. Naquele período, os líderes tribais tinham o poder de tomar as mulheres que passassem
por seus territórios, solteiras ou casadas. Nesse contexto, Abraão agiu para proteger a vida e a honra de Sara, evitando que ela fosse tomada à força por algum líder tribal. Essa compreensão só é possível quando consideramos os costumes e as normas sociais da época de Abraão. Portanto, o conhecimento no pano de fundo histórico nos permite interpretar as passagens bíblicas de maneira mais completa, evitando interpretações superficiais ou equivocadas e nos capacitando a aplicar os princípios eternos da palavra de Deus de maneira relevante em nossas vidas hoje. No episódio em que Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, é fundamental entender o contexto cultural da época para interpretar corretamente suas ações. Na sociedade antiga em que viviam, os líderes tinham o poder de tomar que passassem por seus territórios, seja era casada. De acordo com os costumes da época para proteger a vida e a honra de sua esposa. Essa medida era uma forma de evitar que Sara fosse tomada à força por algum líder tribal, o que poderia resultar em sérios danos para ela. Portanto, o destaque aqui reside na necessidade de compreender os costumes e normas sociais da época de Abraão para interpretar corretamente suas ações. Isso nos leva a uma interpretação mais precisa e profunda das narrativas bíblicas, permitindo-nos extrair lições relevantes e aplicáveis em nossa vida hoje. Chegamos ao final desta rica reflexão sobre a análise histórico-geográfica na interpretação bíblica. Como vimos, a história e a geografia são elementos essenciais para compreendermos plenamente as Escrituras. Quando ignoramos o contexto, corremos o risco de distorcer o significado dos sagrados e perder a riqueza das verdades que Deus nos revelou. A história nos ajuda a entender as tensões políticas, sociais e religiosas que moldaram os eventos saber sobre a ocupação romana na Palestina e as conflitos em muitas passagens do Novo Testamento. A resposta de Jesus sobre os tributos a César ganha nova profundidade quando consideramos a complexidade da relação entre religião e política no primeiro século. Da mesma forma, a geografia nos revela aspectos essenciais da vida na época bíblica. A dependência da água dos povoados e o sentido há muitas utilizadas. Quando ele se apresenta viva, a sobrevivência espiritual, assim como a água era essencial para a vida cotidiana. Que este estudo nos inspire sempre a buscar a compreensão mais profunda da palavra de Deus, respeitando o contexto em que foi escrito, que possamos aplicar esse conhecimento para interpretar corretamente as Escrituras e viver segundo os seus ensinamentos. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com corações gratos por este tempo de aprendizado e reflexão sobre a Tua Palavra. Obrigado por nos dar as Sagradas Escrituras como lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Te pedimos, Pai, que nos conceda sabedoria para compreender a profundidade das Escrituras, respeitando o contexto histórico e geográfico em que foram escritas. Que possamos discernir corretamente a Tua vontade e evitar interpretações errôneas que nos afastam da verdade. Senhor, ajuda-nos a enxergar como a Tua palavra é viva e eficaz, aplicável em todas as épocas e lugares. Que possamos aprender com com a história e entender as circunstâncias que moldaram os acontecimentos bíblicos para que a nossa fé seja fortalecida e nosso conhecimento aprofundado. Dá-nos um coração sensível à Tua voz, assim como fizeste com a mulher samaritana, para que possamos receber a água viva que Tu nos oferece. Que possamos
saciar a nossa sede espiritual em Ti e viver uma vida que reflita o Teu amor e a Tua graça. Pai, capacita-nos a compartilhar este conhecimento com outros, para que mais pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho e serem testemunhas transformadas por ela. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a interpretação e aplicação da Tua palavra. Louvamos, exaltamos o Seu santo nome e Te agradecemos por este estudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.